E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar de como foi minha semana de finalização da minha preparação para minha competição de fisiculturismo. E, bem, esse negócio de semana de finalização, que lá fora o pessoal chama de peak week, semana de pico, é algo que sempre é passado meio que na internet, pelo que eu já ouvi, como que essa última semana você vai fazer uma manobra miraculosa de manipulação de água, sódio e macronutrientes para dar uma mudança brusca no físico. E realmente, pelo que eu acabei fazendo nos últimos dias, né, no caso foi o sábado, dia antes da competição, eu realmente vi uma diferença visual no corpo significativa, né, quando você realmente desidrata, devido a todo esse processo dessa semana, e a pele começa a grudar no músculo, realmente você vê que a pele está afinando devido a isso. Porém, isso é algo que você realmente só vai ver visualmente melhor se você tiver feito todo o processo de dieta de cutting, de realmente baixar o percentual de gordura muito baixo. Se você tiver esse negócio aí de semana de pico, essa manipulação, ela não vai chegar a fazer você perder muita gordura durante esse período, né? Ela apenas vai perder a retenção, e se você não tiver com gordura embaixo, o teu músculo vai aparecer mais. Mas não é nada tipo que vai fazer uma diferença, vai apenas dar um empurrãozinho em algo que você já fez, né? Ao trabalho que você já estava fazendo ao longo de meses, assim. E no caso meu, assim, eu já estava numa dieta cutting bem extensa durante bastante tempo, o percentual de gordura estava baixo, então isso daí funcionou e consegui ter essa mudança visual devido a isso. Então, o que eu fiz? Bem, eu vou mostrando aqui uma tabela, mais ou menos das quantidades de tudo assim que envolve a semana de finalização, que é praticamente uma manipulação de água, sódio e quantidades de proteína, carboidrato e gordura. Bem, água, mais ou menos 6 dias antes da competição, né, você começa a beber uma quantidade muito grande de água, né? No caso, já que minha competição era domingo de manhã, segunda-feira eu comecei a tomar 10 litros de água, terça-feira 8 litros, quarta 8, quinta 6 litros, sexta 4 litros, aí tu vê que eu tô diminuindo a cada dia da semana, né, você começa bebendo muita água, seu corpo vai começar você vai muito no banheiro para meio que urinar, para tirar bastante líquido do corpo, e com o tempo você vai zerando. Aí no sábado, eu praticamente bebi, acho que menos, não chegou a 2 litros, eu fui diminuindo mais ainda, né? E depois da noite eu praticamente bebi só golinhos de água, tipo, eu acho que deve ter chegado a um pouco mais de 1 litro, na verdade. E nesse sábado, né, no dia antes da competição, eu já escutei muita pessoa falar assim, você tomar um pouco de água de manhã e você corta, depois de tal horário à tarde, fica o dia inteiro sem tomar água. E pra mim foi recomendado não fazer isso, que você realmente zerar a água para tarde e noite antes da competição e também no dia da competição, domingo, não era necessário, que não ia fazer tanta diferença, que é algo até meio arriscado. Então me falaram assim, apenas bebe um pouquinho, bebe tipo meio litro de água antes de dormir. Depois no domingo da competição que eu tomei aqui tá menos de 1 litro de água, mas é menos de 1 litro antes, né, da competição, porque depois que acabou a competição, tipo, já posso beber quanto eu quiser. Mas também foi mais ou menos pouca água, né, mais ou menos meio litro, mas negócio de zerar a água, eu não zerei a água, apenas fui baixando ela, e no sábado eu vi, né, que eu já estava realmente desidratado, meu corpo realmente mudou bastante, quando a pele começou a grudar no músculo, sabe? E eu comecei a ver um nível de vascularização que eu nunca vi no meu corpo, eu falei, putz, o bagulho funcionou mesmo. Mas não é apenas na manipulação de água que faz isso, mas também a manipulação de sódio. E o que eu fiz aqui, tanto sódio quanto tipo, que está relacionado um pouco com a quantidade de carboidratos, que normalmente fonte de carboidratos tem mais sódio, de segunda a quarta eu estava na minha dieta cut ainda. Então, minha dieta cutting era de mais ou menos 1.450 quilocalorias, em que eu estava comendo 185 de proteína, 80 de carboidrato e 45 de gordura. Uma quantidade calórica bem baixa, um déficit calórico bem agressivo. E eu fiquei nesse déficit calórico, dessa quantidade baixa de calorias, durante acho que só 2 semanas, né, que eu baixei um pouquinho. Eu estava com 1.500 e poucas calorias, aí eu baixei a quantidade de gordura só por 2 semanas, né, para ver se eu conseguia perder um pouco mais de gordura. Então, tipo, aqui eu tentei segurar, né, o cutting o máximo de tempo possível, né? Até quarta, estava bem depletado, o músculo estava bem murcho, carboidrato, os músculos sem glicogênio. Eu fui tentar estender o cut o máximo possível para ver se nesses 3 dias, segunda, terça e quarta, eu conseguia perder nem que seja umas 200, 300 gramas de gordura, sabe? Alguma coisa assim, só para dar mais uma secada. Porque eu sabia que depois, chegando próximo da competição, eu teria que parar a dieta e começar a fazer todo esse processo aqui, que a partir de quinta-feira é você aumentar muito o carboidrato. Muito muito carboidrato e sódio. Que vai ser tipo um carb up. Antes da competição, assim, porque é um dia para o seu corpo, o músculo repondo o glicogênio que ficou baixo depois de semanas de cutting. Então, quinta-feira eu comi bastante, né? Tipo, a água já estava começando a diminuir, quantidade de sódio e carboidrato, a proteína acabou subindo bastante, porque as fontes de carboidratos que eu comi também tem bastante proteína. Então, eu aumentei a quantidade de fontes como batata, arroz, macarrão. Depois comi uma pizza. Acho que eu me comer uns 6 pedaços de pizza à noite. Então, tipo assim, eu aumentei muito, sabe? Tive
uma mudança muito alta, assim, de macronutrientes. Tipo, eu tava comendo, sei lá, 1.450 calorias. Eu não sei, na quinta eu não cheguei a contar, né? Apenas tentei comer o máximo que dava pra repor energia. Porque, acredita em mim, eu precisava repor energia, porque meu cut estava muito pesado. Então eu praticamente devo ter comido mais de 4.000 quilocalorias, talvez. Aí na sexta eu praticamente repeti o que eu fiz na quinta, mas um pouco menos. Eu comi um pouquinho menos, sabe? Já comecei a dar uma baixada. E nesse período, esse negócio aqui que eu tô seguindo, de quinta a sexta, aumentar carbo. E agora, como vocês podem ver, no sábado eu baixar tanto carbo quanto sódio, foi algo que eu vi na internet, né? Nos vídeos lá daquele Mike Israel lá, que é um careca americano, em que ele falou que ele fez algo assim na finalização dele, e também por causa que eu cheguei a falar com um professor meu, e ele também, que já competiu em fisiculturismo, e ele também falou isso daqui. Ele falou assim, domingo competição, quinta e sexta você come bastante, e você vai dar uma dilatada no teu estômago, porque tu vai comer bastante para repor o glicogênio, mas aí sábado você zera carbo e sódio. Não, ele falou assim, ele falou assim, eu falo zero, mas não dá para você zerar 100%, é impossível. Porque senão tu vai comer praticamente nada. Que é muito raro alimentos sem sódio, né? Só tem um que eu acabei usando, mas tipo, a maioria dos alimentos assim você vai ter sódio. Então o que ele falou assim, no sábado você zera, quando você tá zerando a água, você também baixa o sódio, quer dizer, não zerando, né, de novo, baixando a água, você também baixa o sódio de carboidrato um dia antes da competição, porque aí a tua cintura vai afinar. O teu músculo vai se manter meio cheio, devido ao aumento de carboidratos da quinta e da sexta, mas aí você vai ficar meio inchado. E tipo, eu percebi, quando eu acordei sábado, eu tava inchado, sabe? Eu tava me sentindo retido, eu tava me sentindo com a barriga estufada, de tanto que eu comi na quinta e sexta. Eu falei, putz, será que eu fiz merda? Será que eu embacei meu shape aí no dia antes da competição? Mas aí no sábado, foi incrível. Baixando a água, e depois eu praticamente, no sábado, o que eu comi foi frango, um pouco de café com leite, mais frango depois, e bastante pasta de amendoim. Por que pasta de amendoim? Porque pasta de amendoim é um alimento que tem zero sódio, literalmente acho que é a única coisa que tem zero sódio, e tem uma quantidade boa de gordura. Então, é meio que sacia, né? Você comer bastante gordura e proteína meio que sacia a tua fome. Porque sábado foi tipo um dia que eu comi muito pouco. Tipo, eu devo ter comido, acho que talvez não tenha chegado a 1.500 calorias. Eu comi uma quantidade muito baixa, mas eu fiquei saciado porque eu foquei mais em proteínas e essa pasta de amendoim. Eu tinha comido tanto na quinta e na sexta que eu ainda, sabe, eu nem precisava comer muito no sábado. Eu comi tanto quinta e sexta que sábado eu nem precisava comer nada. Mas eu segui mais ou menos isso daí. E aí, tipo, durante o dia eu praticamente comi uma quantidade muito baixa de carboidrato. Tipo assim, eu acho que não chegou a 50 gramas de carboidrato. Uma quantidade, acho que foi uma banana só de carboidrato que eu comi. Uma ou duas bananas durante o dia inteiro. Acho que foi só uma, na verdade. Mas, tipo, eu comi o carboidrato, eu praticamente quase zerei no sábado. A gordura eu mantive mais alta, que pela pasta de amendoim. Proteína eu comi um pouco de frango. Então, tipo, e nesse sábado foi quando realmente meu corpo começou a mudar. Começou a realmente a pele afinar demais, a vascularização aumentar muito, e toda aquele estômago estufado, né? Aquela retenção que eu tava sentindo que eu tinha pegado de quinta e sexta de aumentar carboidrato, sumiu, sabe? E um dia eu acordei de uma forma no sábado e à noite, antes da competição, na madrugada da competição, meu corpo estava de outra forma, sabe? E realmente foi uma mudança que eu falei, caralho, realmente esse negócio funciona. Aí depois domingo, né, você acorda, sábado à noite, o meu professor até falou assim, sábado à noite você já pode começar a comer um pouquinho, come um pouco de chocolate à noite, e olha que depois que eu comi chocolate parece que começou a dar um pump, isso daí que incrível. Aí domingo ele falou assim, acorda e domingo você vai aos poucos aumentando o carboidrato. No domingo a água é o dia que você tem até a competição, né, até você finalizar a competição, você fica com bastante baixa água, o mínimo de água que já durante a semana inteira. Aí depois a quantidade de proteína pode ser meio baixa, gordura média, mas a questão é que você vai aumentando só de carboidrato para realmente você dar um pump. E já que é apenas por algumas horas, né, tipo assim, você começa o carb up, tipo 6 da manhã, a competição tipo 8, você tem 2 horas ou 3 horas para comer carbo. Por mais que você coma bastante carbo, não é o suficiente, a não ser que você exagere muito, que talvez eu tenha exagerado. Eu acho que tem uma questão individual, que é algo que você vai aprender com o teste, né? Você vai testar, você pode testar diferentes métodos de finalização, diferentes quantidades de carb up, para ver qual que é o ideal para você. Porque eu acho que, tipo, quando você precisa aumentar carboidrato de sódio na competição, para você, né, conseguir ter um pump, para você não ficar muito depletado. Porém, se você comer muito, se você aumentar muito, você pode acabar pegando um pouco de dilatação estomacal, você pode ficar um pouco retido, você pode ficar um pouco inchado, sabe? O que pode atrapalhar. A quantidade certa, eu acho que é algo que pode variar de pessoa para pessoa, não dá pra você, sabe, falar assim, essa quantidade exata que você precisa comer no dia.
é algo com teste. E, tipo, eu tô aprendendo, eu acho que foi um grande aprendizado o que eu fiz essa semana, de realmente entender como o meu corpo funciona, entender como que essa finalização, como que eu consigo melhorar meu corpo nessa semana de finalização. Então, realmente foi algo que realmente valeu a pena pra mim. Mas é algo que eu acho que ainda dá pra melhorar. Tipo, eu acho que talvez eu tenha comido um pouco mais de carboidrato e sódio do que eu precisava. Acho que eu meio que quis. Eu tava sentindo que eu não tava tendo muito pump. Mas eu acho que era mais por causa que os halteres que eu tava usando era muito leve pra mim, sabe? Antes de subir no palco. Então, até a próxima competição eu preciso comprar halteres mais pesados, porque eu não tava sentindo muito pump. Mas aí, tipo, eu acho que tem vários fatores psicológicos também. Então eu tentei aumentar um pouco mais sódio e carboidrato. Mas eu acho que não fez tanta diferença, sim. Então, tipo, eu acho que ainda tô aprendendo assim, qualquer quantidade exata. Mas o que a gente faz no domingo é aumentar aos poucos, assim, a cada meia hora, cada uma hora, você começa a aumentar bastante fontes de sódio e carboidratos, que tem vários alimentos assim que são mais focados nessa área, assim. O pessoal na competição tava usando muito biscoito de arroz e Doritos, né? Biscoito de arroz comendo antes, que eu nunca mais vou comer biscoito de arroz na minha vida, que é péssimo. Biscoito de arroz com mel, né? O mel até que melhorava o gosto, mas péssimo, péssimo, sabe? Eu já procurei alternativas, porque realmente comer aquela comida realmente me deu um embrulho no estômago, deixou meio enjoado lá no backstage, porque realmente biscoito de arroz é muito ruim. Aí depois Doritos, que o pessoal fala que é porque tem bastante sódio pra você dar um boom assim. Aí eu também comi, antes de eu subir, eu tomei um pacote inteiro de Doritos. Era o que o pessoal falava que ia fazer, sabe, dar um impacto. E eu sinto que eu sou um cara que, sabe, o meu corpo demora para o glicogênio repor. Então por isso que eu acabei comendo bastante disso. Mas eu tô procurando alternativas, que eu acho que alimentos que eu acho que caem melhor com o meu corpo. Porque o biscoito de arroz, que acho que mais da metade dos caras estavam comendo no backstage, não caiu bem comigo. Quem sabe não é pra mim, quem sabe pra algumas pessoas é bom, mas pra mim, porque o biscoito de arroz é uma comida que tem bastante sódio por quilocaloria baixa, né? É um alimento que tem uma quantidade de quilocaloria bem baixa. Então, tipo, você não sente estufado, é uma coisa meio que leve, mas que tem bastante sódio, né? Então o pessoal usa pra dar aumentar o sódio, pra dar esse carb up. Mas não caiu muito bem comigo, então, tipo, é mais ou menos algumas coisas que eu já penso pra próxima competição. Eu acho que tudo que eu fiz de segunda a sábado, eu pretendo repetir no futuro. Apenas domingo eu acho que eu posso fazer algumas coisas diferentes para próximas competições, né? Tipo assim, no dia da competição, a semana de competição em si, né? Os dias anteriores, eu acho que essa estratégia que eu fiz realmente é boa, é o que funciona pra mim. Só domingo que eu acho que dá pra melhorar umas coisas, né? Então, resumidamente, segunda, terça e quarta, a quantidade de água bastante alta, né? E vai diminuindo depois de segunda para terça e quarta. Sódio bastante baixo, dieta de cutting, proteína alta, carboidrato baixo, gordura baixa. Quinta-feira, a água diminui mais um pouco. Quantidade de sódio e carboidrato aumenta bastante, tipo assim, aumenta bastante mesmo. Sexta-feira ainda continua a quantidade de sódio e carboidrato bem alto, mas um pouquinho mais baixo que na quinta-feira. Sábado a quantidade de água vai reduzindo mais ainda e a quantidade de sódio e carboidrato é quase zerada, tipo, é baixado o máximo possível. Eu como praticamente proteínas e gorduras no sábado. E domingo eu começo a aumentar a quantidade de carboidrato de manhã até mais ou menos a competição, que dura algumas horas. E depois, tipo assim, já era, tô liberado para comer o que eu quiser. E foi mais ou menos isso, né? Foi assim que eu fiz essa estratégia, tipo, é algo mais simples assim do que eu imaginava que seria, tipo assim, depois que eu botei no papel e depois que eu organizei na minha cabeça como que ia fazer, foi bem tranquilo de organizar isso aí, então tipo, eu tô bem mais confiante nesse tipo de semana de finalização. E felizmente, assim, por mais que no domingo, na segunda, depois da competição, eu comi bastante, eu não tive nenhum rebote, meu peso tá bem estável, né? Meu peso não subiu muito, né? Quando eu acabei o meu cutting, eu tava com 72,8, né? Mas isso é assim, glicogênio. Depois que eu comecei a repor o glicogênio e comer mais, meu peso agora tá mais ou menos quase uns 76, né? Mas também agora faz, acho que quase 3 semanas que eu competi. Então, tipo, já faz um tempo, né? Então, tipo assim, em 3 semanas, tipo assim, eu acho que de glicogênio eu repus 2,5 kg. Então, meu peso logo depois da competição, acho que tava com 75. Então, tipo, eu ganhei uns 2, 3 quilos, mas era só de glicogênio. Agora meu peso tá bem estável, eu tô comendo bastante. Tipo, eu tô indo um bulking muito limpo, porque eu ainda tô mantendo a vascularização, mantendo a definição, apenas tentando comer controladamente, tentando manter, até pelo menos para esse mês eu realmente não queria tentar subir o peso, eu queria, depois de tanto que eu me matei durante esse cut, eu queria realmente manter esse condicionamento, manter esse percentual de gordura o máximo possível. Então eu tô tentando controlar a quantidade de calorias, fiz um novo bulking, uma nova dieta bem mais controlada para não ganhar peso rapidamente, mas eu tô, felizmente, mantendo assim o condicionamento que eu obtive na semana de finalização no meu corpo até então.